Secretaria de Saúde não tem reagente para fazer teste rápido que detecta o vírus HIV. CONTRAN suspende o uso obrigatório da cadeirinha em vans escolares. Operário fica gravemente ferido após ter cabeça prensada por elevador em obra no Gama. Veja também, Polícia Federal confirma vazamento de provas do Enem 2016. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O Conselho Nacional de Trânsito decidiu suspender o uso obrigatório de cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio em vans escolares. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Por que o CONTRAN alterou essa exigência aí, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O CONTRAN informou que a decisão de suspender a obrigatoriedade do uso da cadeirinha nas vans escolares ocorreu por conta de dificuldades técnicas, econômicas e também sociais para a adaptação dos veículos. Outro fator que contribuiu para essa suspensão foi a baixa oferta no mercado de cadeirinhas que se adaptassem às leis. No caso a cadeirinha com cinto de segurança do tipo subabdominal. A lei, que é de 2015, por conta de prorrogações, só passaria a ser aplicada em 2017. Então, logicamente, não houve nenhum motorista ou condutor multado por conta desse problema. Agora, reforçando que essa decisão só vale para as vans escolares. Então, as cadeirinhas continuam com o uso obrigatório em todos os outros veículos. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Tá bom, Rodrigo. Obrigada. Enem 2016, a Polícia Federal confirmou o vazamento de provas dos 2 dias do exame e ainda do tema da redação para pelo menos 2 candidatos. Os celulares apreendidos tinham fotografias dos cadernos de perguntas. Eles ainda conseguiram acesso aos gabaritos. Em nota, o INEP informou que, diferente do que foi afirmado pelo Ministério Público do Ceará, o inquérito ainda não foi concluído. Disse que os envolvidos na tentativa de fraude foram excluídos do exame. O INEP disse ainda que as provas deste fim de semana serão realizadas normalmente para 277 mil candidatos em todo o país. 15 homens que estavam sendo transportados em um caminhão foram resgatados pela Polícia Militar na manhã de hoje. A suspeita é de que o grupo era vítima de trabalho escravo. O motorista, que seria o patrão dos homens, foi preso em flagrante. O caminhão foi abordado na BR-080, próximo à entrada de Braslândia. Ao abrirem o baú, os policiais encontraram 15 homens. Eles estavam amontoados no local que, segundo a PM, tem cerca de 3 metros quadrados. Os homens vendiam utensílios domésticos e trabalhavam em condições precárias. O motorista do caminhão é um empresário e foi preso em flagrante por trabalho escravo. Eles estavam sendo submetidos a situações desumanas, como intensa jornada de trabalho. Eles só se alimentavam se conseguissem realizar as vendas. Eles não tinham salário fixo e eles eram de outros estados, principalmente Ceará e Paraíba. Mesmo relatando as difíceis condições de trabalho, a falta de uma carteira assinada e de salário fixo, um dos homens que estava no caminhão não reconhece ser alvo de mão de obra escrava. Ele diz que estava ciente de tudo quando veio para o Distrito Federal e que trabalhava para o empresário há mais de 4 anos. A situação para aqui, para a Federal, é precária, sabe? O dia que a gente anda é errado, só que assim, a gente saía de lá, do Ceará, fazia um certo vale com ele e vinha para trabalhar aqui, sabe? Tanto o empresário quanto os trabalhadores foram encaminhados à Polícia Federal, onde prestaram depoimento. Nossa produção não conseguiu falar com a Polícia Federal para saber os detalhes do depoimento dos trabalhadores e do acusado. Perigo no sol nascente. Mais de 40 casas construídas em cima de uma manilha da CAESB correm o risco de desabar desde que uma canalização estourou. Apesar da ameaça, moradores se recusam a desocupar os imóveis. Fiscais da Defesa Civil monitoram a situação.
Os moradores da Chácara 99 do condomínio Sol Nascente, em Ceilândia, estão vivendo em um local de risco. A situação começou a vir à tona depois que uma manilha da CAESB estourou há cerca de 6 meses. Foi quando eles descobriram que um esgoto passava por ali. Há cerca de 10 dias, a companhia começou uma obra na região para substituir as manilhas. Os moradores dessa casa ficaram praticamente ilhados. O carro não pode sair da garagem. A casa não chegou a ser interditada pela Defesa Civil, mas o muro corre o risco de desabar. Não é o único que pode vir ao chão. Essa rede já existe há anos, então essas ocupações irregulares, as pessoas constroem sem procurar os órgãos fiscalizadores. Esta casa foi construída literalmente em cima de uma galeria de esgoto. Olha só o perigo que os moradores estão correndo. Por isso, ela foi interditada pela Defesa Civil no último dia 23. Mas os moradores se negaram a sair, não é isso? Alguns moradores houveram a resistência de saída, mas 2 casas foram interditadas e mais 3 casas notificadas pelos riscos que há. No caso, essa estrutura aqui, há um risco de colapso dessa estrutura. O risco aqui é muito grande para os 2 moradores das casas interditadas. E aí eles se negam a sair. Como é que fica essa situação? Todos os órgãos foram acionados, SEDEST-MID, CODAB e a própria administração regional. E todos eles estão tomando as providências cabíveis para dar assistência e amparo a essas famílias. Seu Antônio mora na casa ao lado. Também teve a moradia interditada. Apesar de dizer que funcionários do governo estiveram no local, ele não quer abandonar a residência. Ele diz que não tem para onde ir. Estamos aí nesse sofrimento, né? Desses 10 anos de sofrimento. Aqui na lama é tudo lama, chuva, né? Você está vendo o jeito da situação nossa aqui, né? Tá pecuária, aqui tá terrível. Tem que dar um lote pra gente, precisa, né? Este é o retrato da tristeza. A casa da dona Isabel desabou há 2 semanas. Foi literalmente esgoto abaixo. Ela era vizinha do seu Antônio. Agora está sem teto. Resolver para tirar nós daqui, porque assim não dá não. Se fosse eu sozinha, ainda tinha o quê? Mas um meio mundo de neto. A Secretaria de Desenvolvimento Social disse que tentou transferir as famílias para unidades de acolhimento, porém os moradores não aceitaram a mudança. Já a CAESB informou que a desocupação das moradias é necessária para evitar futuros problemas como erosões e desabamentos. Disse ainda que a desocupação, no entanto, não tem relação com a obra de ligação da rede de esgoto. Os moradores estão sendo comunicados e recebendo instruções de como proceder para efetuar a ligação definitiva. A previsão é que até o fim de 2017, a CAESB entregue ao Sol Nascente quase 5.000 ligações. O jovem de 22 anos que atropelou a mãe no Riacho Fundo foi denunciado pelo Ministério Público. Se a denúncia for aceita pela Justiça, Vitor Marçal Duarte vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado. O rapaz dirigia bêbado e jogou o carro em cima da mãe no dia 13 de novembro. A cena chocante foi registrada por vizinhos. As imagens mostram a briga entre Vitor Marçal Duarte e Enata Marçal. Minutos antes de ser atropelada, a mãe tenta impedir o filho de sair com o carro. A gravação mostra que outras pessoas tentam ajudar a mulher a controlar o rapaz. Mesmo assim, ele consegue sair. Um homem de bermuda preta joga o que parece ser uma pedra no carro. Vitor dá meia volta e, acelerando, atropela a mãe. Depois do impacto, a mulher cai desacordada. O rapaz foi preso no mesmo dia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A Câmara Legislativa aprovou nesta quinta-feira o uso de 75% dos recursos do IPREV, o Fundo Previdenciário, para o pagamento da folha de servidores do GDF. O projeto enviado pelo governo garante os salários pagos em dia até fevereiro do ano que vem. A sessão foi agitada. Servidores e representantes de sindicatos acompanharam a votação da galeria da Câmara Legislativa. O projeto de lei que determina o uso de 75% do superávit do Fundo Previdenciário, o IPREV, foi enviado pelo governador na terça-feira
para análise dos deputados. A decisão veio depois do anúncio de que o governo não tinha dinheiro para pagar 15% dos servidores do Distrito Federal. O projeto foi aprovado com 17 votos a favor, 6 contrários e 1 abstenção. Isso significa que os quase 500 milhões de reais do Fundo Previdenciário vão ser utilizados para o pagamento dos salários dos servidores. Vai movimentar a economia, vai ser bom para o comerciante, né? Vai vender mais, vai ter mais dinheiro circulando. É bom para o governo porque vai ser um dos poucos governos no Brasil a pagar, em 2016, pagar os servidores em dia. A manobra financeira foi uma das saídas encontradas para enfrentar a maior crise do Distrito Federal, mas não significa uma solução. O dinheiro deve garantir o pagamento da folha por apenas 3 meses. A equipe econômica informou que todo mês faltam cerca de 170 milhões de reais para pagar os salários. Em troca do dinheiro, o IPREV vai se tornar acionista do Banco de Brasília. Eu tenho absoluta convicção que o Ministério Público não vai aceitar essa agressão a um fundo que está sendo construído desde 2007 e que agora é utilizar à bem vontade de qualquer governo. Um novo protesto contra o sistema político está previsto para o próximo domingo. Nas redes sociais, movimentos que encabeçaram o impeachment começaram a organizar um ato contra a aprovação das medidas anticorrupção na Câmara. Ontem, um dia depois de um protesto violento contra a PEC do teto de gastos, o governador Hollenberg determinou a volta imediata das revistas na esplanada, o que já deve acontecer neste domingo. A ideia é evitar a barbárie de terça-feira, quando 6 pessoas foram presas, prédios públicos depredados e 5 carros destruídos. R$170 mil é o valor do prejuízo causado aos cofres públicos depois do ataque no Ministério da Educação. Pelo menos 38 placas de vidros da fachada do prédio foram quebradas, além de espelhos, revestimentos de paredes, divisórias, computadores, câmeras de segurança e balcões. Também foram quebradas TVs e 5 caixas eletrônicos. Esse custo não inclui o valor dos serviços de recuperação do prédio e instalação dos equipamentos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, solicitou que a Polícia Federal apure os atos de vandalismo. O MEC repassou à PF imagens do circuito interno de TV, fotos e vídeos feitos por servidores. Na última terça-feira, cerca de 12 mil manifestantes protestavam contra a PEC que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Mas o que parecia um ato pacífico acabou virando um quebra-quebra no fim do dia. A confusão começou quando um grupo virou um carro da imprensa e, em seguida, tentou jogar o veículo contra a PM, que reagiu com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Carros foram incendiados, patrimônio depredado, monumentos pichados. 2 dias depois, quase não se fala no badernaço que vitimou Brasília terça-feira passada. Não podemos esquecer tantos crimes que foram cometidos. Entidades como CUT, MST, UNE, nem sequer se acanham de defender a bandeira vergonhosa da gastança de dinheiro público sem limites, até porque se locupletam de verbas do governo. E ainda patrocinaram um dos mais graves ataques da nossa história às instituições democráticas, ao patrimônio público e privado e até a cidadãos indefesos em um protesto pacífico para o qual manifestantes compareceram armados de porretes, barras de ferro, rojões, coquetéis molotov e até facas. Começam a aparecer fotos e imagens da presença de dirigentes do Partido dos Trabalhadores e de sindicalistas, como o ex-deputado Policarpo, aqui de Brasília, supostamente comandando toda essa arruaça. É preciso investigar, é preciso punir, é preciso não esquecer. O Ministério Público do DF calcula prejuízo de fraudes em bombas de gasolina do posto da Torre. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. O Ministério Público ainda está esperando aí para receber esses documentos, as planilhas, para poder levantar esse cálculo, fazer esse cálculo, né? Saber qual seria o prejuízo aí para o consumidor. Essa fraude foi identificada numa fiscalização em 2014 e agora a Agência Nacional do Petróleo cobra aí do posto uma multa de R$100 mil
cobrança que está sendo feita na Justiça. O que acontecia? A cada 20 litros de combustíveis, o consumidor recebia aí cerca de 100 ml a menos. Isso para cerca de 3 bicos em 3 bombas lá do posto. O dono do posto disse que uma falta de energia poderia ter gerado aí essa desregulagem nas bombas e isso explicaria então essa diferença, mas o caso é que está sendo agora investigado também aí pelo Ministério Público. Carol. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Em segurança, bandidos fizeram um arrastão em pontos de ônibus do DF. Em Águas Claras, 3 menores foram apreendidos depois de fazer uma limpa nas paradas. E perto da rodoferroviária, uma dupla usando uma arma falsa e 3 facas foi presa depois de roubar 15 passageiros, hein? Veja. Eles estavam em um ônibus que fazia o trajeto entre a Asa Norte e Ceilândia pela Estrutural. 15 passageiros estavam nele e todos tiveram os pertences levados. A polícia militar foi acionada e prendeu os homens com celulares, bolsas e dinheiro. Além disso, portavam uma pistola falsa e 3 facas. Os suspeitos foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia. Ainda na quarta-feira, 3 adolescentes foram apreendidos depois de fazer um arrastão nas paradas de ônibus de Águas Claras. O trio foi identificado pelos passageiros e levado para a Delegacia da Criança e Adolescente de Taguatinga. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Como você viu ontem aqui na Band, um levantamento do Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem mais de 800 mil pessoas contaminadas pelo vírus HIV. Aqui no DF, a situação fica ainda mais preocupante porque a rede pública está sem o reagente para fazer os testes rápidos que detectam o vírus. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Ô Rodrigo, o que a Secretaria de Saúde está fazendo para resolver esse problema aí, hein? Carol, é o seguinte, a Secretaria não detalhou o que está fazendo para resolver esse problema, mas nos informou que o problema ocorre por conta de uma dívida aí de R$2 milhões com os fornecedores do reagente. O problema é que a Secretaria também não detalhou quando será feito esse pagamento, mas já existe dentro da própria Secretaria a expectativa de que o serviço seja normalizado ainda no início deste mês. O reagente também é utilizado para a realização de outros exames importantes, como o exame da sífilis e também da hepatite. Voltamos ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. E hoje o SOS Saúde recebe a sexóloga Natália Barros para falar sobre a prevenção e o tratamento da AIDS. Doutora, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Band Cidade. Acho que é importante a gente começar lembrando e reforçando quais são as formas de prevenção, né, de transmissão do HIV, ou melhor dizendo. Boa noite, Carolina. Agradeço o convite. Sim, claro, nós temos que enfrentar, né, esse problema. O contágio do HIV é feito principalmente pelo contato sexual. Então, durante as relações sexuais, durante a penetração, seja por sexo oral, sexo anal, é dessa forma que acontece. Além disso, o uso de seringas contaminadas e a transmissão vertical, que seria da mãe para o filho durante a gestação, durante o parto ou até no período da amamentação. A camisinha, ela garante 100% de proteção no caso da AIDS? Não, 100% não. Ela é imprescindível para a prevenção. Então, assim, as relações têm que ser protegidas sempre. Então, o uso da camisinha é muito importante, mas 100% não podemos dizer. Existe aquele mito, né? Não sei se é mito, a senhora vai explicar agora, que o beijo ou banheiro público ou talher, essas coisas podem transmitir AIDS? Não, claro, né? Que não. Né? Até falando dessa forma, a gente enxerga até um certo preconceito envolvido. Isso é mito. Não, jamais. Beijo não contamina. O uso do mesmo banheiro, independente de ser público ou não, não é isso que vai contaminar. Realmente temos que focar no uso do preservativo. É importante esclarecer por isso, porque muita gente, apesar do acesso à informação, ainda acha que a AIDS é transmitida dessa maneira, né? Por isso que é importante também ter essa conversa em casa. Os pais têm que alertar os filhos, não é isso? Com certeza, aí que entramos na orientação, tanto de adolescentes, jovens adultos e até de pessoas mais maduras que já estão com a sua vida sexual ativa. É importante se prevenir.
é importante se cuidar, né? Ter uma higiene pessoal, cuidar de si próprio, cuidar do próximo, inclusive na escolha do seu parceiro, cuidado. Então, além da camisinha, existem todos esses outros artifícios que pode se usar para prevenir não só a AIDS, mas infecções sexualmente transmissíveis. E sempre também está com o exame em dia ali, né? Para saber se você tem algum problema, até para tratar, não é isso? Com certeza. Então, numa dúvida, numa relação desprotegida, numa situação de risco, então, após 30 dias é o ideal que se faça o teste. Então, tem as testagens que são gratuitas e esse teste vai dizer positivo ou negativo. Mas que, infelizmente, a gente não está tendo na rede pública no momento, né, doutora? Obrigada, boa noite. Obrigada. Veja a seguir, operário fica ferido após ter a cabeça prensada por elevador no Gama. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.